Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui para mais um assunto envolvendo as derivadas. Hoje estamos aqui com um livro de James Stewart, que é um livro de cálculo. Hoje vamos falar um pouco sobre as derivadas de funções trigonométricas e fazer algumas deduções, alguns exercícios. Bom, as funções trigonométricas, geralmente as suas derivadas elas são tabeladas. Como assim? Uma derivada tabelada é uma derivada que a gente já tem a resposta, a gente não precisa fazer todo aquele processo de derivação. Por exemplo, a gente está vendo ali, d dx de seno de x igual ao cosseno de x. Ou seja, a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x. Isso é uma regra. A segunda derivada ali é d dx de cosseno de x é igual a menos seno de x. Ou seja, também uma regra. A gente já tem a derivada do cosseno é menos seno. Então, essas duas derivadas e essas outras que estão aí são derivadas tabeladas, que a gente, se aparecer em uma questão, a gente já responde e já coloca a resposta direta. Bom, então, essa terceira derivada aí, d dx de tangente de x igual ao secante ao quadrado de x, também é tabelada, assim como as outras, só que essa derivada dá para a gente resolver, dá para a gente demonstrar. Então eu vou fazer essa demonstração para vocês, para a gente fixar algumas ideias. Vou pegar aqui o papel, um momento. Então eu já coloquei aqui d dx da tangente de x igual. A gente viu anteriormente, lá em cima na tabela, que essa derivada ela tem que dar secante ao quadrado de x. Mas como é que ela vai dar secante ao quadrado de x? Como é que a gente faz essa derivada? Bom, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que saber algumas relações trigonométricas. A primeira que a gente tem que saber é a relação da tangente de x. Quem é a tangente de x na trigonometria? Eu tenho que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, com isso eu vou substituir aqui na derivada. Então, a derivada vai ficar d dx de seno de x dividido por cosseno de x. Pronto. A partir daqui, eu posso usar a regra do quociente para resolver essa derivada. Então, vou fazer aqui embaixo, essa derivada vai ficar igual. Como é que a gente usa a regra do quociente? Tem aulas aqui, tem uns vídeos aqui ensinando como é que a gente resolve pela regra do quociente. Vocês podem dar uma olhada. A regra do quociente basicamente diz que se eu tiver uma fração de duas funções, eu faço o quê? Eu derivo a primeira, conservo a segunda, aí faço menos, conservo a primeira, derivo a segunda, e tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. A gente falando assim parece meio confuso, mas vamos colocar aqui o que eu falei. Então aqui eu faço o seguinte. Vou conservar a segunda no caso é do denominador, vou conservar o cosseno de x vezes e vou derivar a primeira que aparece, no caso é do numerador. Então vai ficar d dx do seno de x. Vou só colocar aqui o símbolo de derivado, eu ainda não vou derivar, só para a gente ver. Então, menos, como eu conservei a de baixo, agora eu vou derivá-la e vou conservar a de cima. Então, vou conservar aqui seno de x vezes a derivada da de baixo, vezes d dx de cosseno de x. Pronto, fiz a primeira parte, deixa eu colocar aqui entre parênteses, só para não dar uma embolada. E tudo isso daqui que eu faço na regra do quociente, eu tenho que tenho que dividir pela de baixo ao quadrado. Então, vou derivar por cosseno ao quadrado de x. Então, a regra é essa. Eu conservo a do denominador, derivo a do numerador. Está aqui. Menos, conservo a do numerador, que é de cima, vezes a derivada do denominador. Tudo isso daqui dividido pelo denominador ao quadrado. Então, a partir daqui eu faço isso aqui igual, cosseno de x eu conservo, vezes a derivada do seno de x. A gente viu lá na tabela que é uma regra. A derivada do seno de x vai dar cosseno de x. Então, vezes cosseno de x menos, está aqui, seno de x eu conservo novamente, vezes a derivada do cosseno de x. A gente viu também que é uma conversão, a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Até agora tudo bem. Coloquei entre parênteses para não ficar parecendo que está subtraindo. Tudo isso eu conservo ainda o cosseno ao quadrado de x. Vou fazer aqui do lado agora. Igual. Cosseno de x vezes cosseno de x dá
cosseno ao quadrado de x. Aqui eu faço o jogo de sinal, menos com menos dá mais seno de x vezes seno de x dá seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Até aqui tudo bem. Agora a gente observa que aqui eu tenho outra regra da trigonometria que diz que a relação que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então aqui em cima vai ficar 1 no lugar de cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Pronto, isso aqui é igual. Outra relação trigonométrica que eu tenho é que 1 sobre cosseno de x é igual a secante de x. Pronto. Então, 1 sobre cosseno de x é igual a secante de x. Mas aqui está 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, em vez de secante de x, vai ser secante ao quadrado de x. Pronto. Então, o que eu provei foi que dx, suspender um pouquinho aqui, de tangente de x é igual secante ao quadrado de x. Pronto. Outra regra das derivadas trigonométricas, só que aqui a gente pode provar. As outras também a gente pode provar, só que geralmente a gente já coloca a resposta. Aqui eu provei que a derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. E é isso. Fazer outros exemplos na próxima aula. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.